Oi, turma. Do livro Cartas de uma Morta, Chico Xavier com Maria João de Deus, no capítulo 39, Os Desencarnados na Guerra. A grande dificuldade dos desencarnados para se fazerem compreendidos no tocante às modalidades da nova existência, com todos os seus pormenores, reside justamente na ausência de termos comparativos. Falta-lhes, em se manifestando nesse sentido, a lei analógica, a fim de que se possa assimilar devidamente o que digam. Para darmos a ideia do que seja a nossa vida e os detalhes da nossa habitação, muitas vezes é preciso que recorramos às imagens que a Terra nos oferece, a tudo quanto o homem, em sua situação temporária, tem guardado na retina. Então, a grande dificuldade dos desencarnados para se fazerem compreendidos no tocante às modalidades da nova existência, com todos os seus pormenores, reside justamente na ausência de termos comparativos. Está um pouco confuso para mim para entender, mas eu creio que seja assim. Os desencarnados na guerra é uma morte bruta, né? Ninguém está preparado para morrer. Sabe que pode acontecer. Quem vai para a guerra sabe que pode voltar vivo ou não. Volta com uma perna, sem perna, sabe que pode haver sequelas. Mas quando desencarna, o espírito ainda está naquele, vamos dizer assim, entre aspas, né, com sangue quente ainda, sem uma noção exata do que aconteceu. Muitos continuam em guerra, inclusive. Não são recolhidos pelo plano maior porque estão tão apegados àquela situação e eles ficam ali, vivenciando aquela guerra, vivenciando as mortes, vivenciando, inclusive, quando se passa uma bala, né? Imagina que tem a sensação de que aquela bala está acertando o próprio corpo, ou sente a forma que foi ferido e continua ali, em guerra. Fica uma confusão mental entre o real, que é o espírito, e o imaginário, que era a sua condição encarnada. Então eu creio que essa dificuldade de entendimento entre o que era até aquele momento de desencarnar e a nova condição no plano espiritual, eu creio que essa perturbação que a mente fica é que ela está querendo retratar como é difícil para eles, inclusive, ter uma ideia da situação e passar essa situação. E ao mesmo passo, é ruim para a espiritualidade ter que dar notícia. Olha, meu amigo, tu desencarnou, né? Porque de primeira ele não vai acreditar. As sensações que ele tem, a visão que ele tem, ainda é de um ser encarnado. E falta um diálogo próximo nesse momento, que ele compreenda a linguagem, que ele compreenda a comunicação de uma forma a despertar com facilidade. Não tem isso. Eu trabalhei num grupo mediúnico onde alguns espíritos insistentes de estarem entre nós não aceitam ajuda, relutam dizendo, estou vivo. Para que eu quero ajuda? Ajudar em quê? Alguns querendo se vingar, outros querendo cuidar de quem está aqui e não aceitam através das palavras que a gente tenta convencer, que a gente tenta argumentar, não aceitam, porque faltam palavras que, como que eu posso, não é convencer, mas tocar. Faltam palavras que toquem de fato aquele ser para que haja o mínimo de compreensão e seja mais instantânea esse despertar. Então, os desencarnados na guerra, eu creio que pela sua própria condição de estresse, de dor, de ódio, de mágoa, eles se afastam de Deus. Não totalmente, mas se afastam pelos sentimentos ruins que são aflorados naquele instante ali. Toda vez que você começa a produzir sentimentos ruins, você de certa forma se afasta do nosso Criador, porque Ele é amor.
E aí é onde falta esse, não é o amparo, porque amparo tem, mas essa condição de mudança, de despertar, de tocar o próximo, porque ele está numa condição muito inferior. Às vezes é utilizado pessoas encarnadas que são com vibrações, com energias mais animalescas, para fazer esse tipo de trabalho. Assim como é feito também no umbral. Para resgatar pessoas que estão no umbral, muitas das vezes os espíritos utilizam nós que, enquanto nós estamos dormindo, nós temos ainda uma energia muito animalesca, muito selvagem, muito ignorante, e essa energia é utilizada para resgate no umbral. Creio eu que é sobre isso que ela está querendo dizer. E ao mesmo tempo alertar, né? Porque cabe a cada um de nós o coração que nós temos e ser responsáveis por ele. Se nós nos distanciamos de Deus, a tendência é o sofrimento. E já pensou, né? Eu outro dia estava vendo uma mulher falando num vídeo, não guardei o nome dela. Peguei passando, né? Ela falando assim: eu não tenho medo da morte, eu estou preparada para ela. E aí a menina que estava entrevistando ela foi fazendo uma série de perguntas e realmente as respostas que ela dava era naquela certeza de que Deus existe, naquela certeza do amparo, naquela certeza que ela é vigilante, que ela está procurando, não que ela é perfeita, mas que ela está procurando fazer o melhor que ela pode. E que ela, diante do quadro que ela se desenvolveu para o bem, ela falou, eu não tenho nada a temer. Pode ser que lá do outro lado não saia nada como eu planejei, mas eu planejei muito minha vida aqui para chegar no plano espiritual e ter paz. Estar entre aqueles que eu amo. Rever aqueles que já partiram e que faz parte da minha família espiritual. Então, assim, o conhecimento que aquela mulher tinha, falando com tanta propriedade, aquilo serve para muita gente despertar também. Porque é muito triste morte bruta, é muito triste não ter o conhecimento, é muito triste você ter tido a oportunidade de se desenvolver e chegar do outro lado, você olha tudo aquilo como se fosse um filme mostrando para você, olha, todas as oportunidades que você perdeu porque você não soube escolher melhor. A morte do meu esposo, ela foi uma morte bruta. O moleque atirou e acertou a aorta dele. Deu hemorragia interna, não deu tempo de socorrer. Quando chegou no hospital, chegou praticamente morto. Meu marido sofreu demais e ele tinha já uma pequena base espírita. Ele já estava indo no centro, ele também estava fazendo um curso. Ele tinha uma pequena base. E anterior ao desencarne dele, ele tinha capotado, ele era policial militar, ele já tinha capotado a viatura dele 2 vezes. E na terceira, quando ele capotou, ele bateu num muro na casa de idosos. Saiu o senhor lá para poder ver o murinho dele quebrado. Aí ele virou pro meu marido e falou assim, olha, não, minto, terceira vez não. Na segunda vez, ele capotou 2 vezes. Na segunda vez que ele capotou, esse senhor saiu e falou para ele, falou, na terceira você não volta. Aí ele ficou assustado porque o senhor não conhecia ele. Como é que sabia que aquela ali era a segunda vez que ele estava capotando uma viatura? E no dia que ele morreu, ele não capotou a viatura, ele tomou um tiro. E ele não estava fardado. Então, assim, a espiritualidade, ela traz recados pra gente. Só que não são recados diretos. A gente tem que ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. Tem que ficar atento. E quem vai para a guerra, seja a guerra que for, guerra urbana, o trabalho, a família, quem vai para qualquer tipo de guerra sempre acha que é capaz de ganhar a guerra. Há tempos atrás eu era assim. Meu argumento é que tinha que valer mais do que o dos outros, eu tenho que convencer os outros a pensar como eu. Hoje, eu me vigio de ir até onde eu vejo que a pessoa está me compreendendo. Se eu percebo que a pessoa está batendo a tecla e não me compreende, ela tem lá os argumentos dela, eu estou aprendendo a ir lá e falar assim, olha, quer saber de uma coisa? Desculpa, fica com o teu argumento, eu fico com o meu. E aí a gente vai ver quando chegar no plano espiritual. Quem é que estava com a razão? Mas não sou eu que vou decidir. Eu vou continuar por aqui porque aqui tá me fazendo feliz, tá me fazendo bem.
Então, eu estou me preparando para o desencarne. Eu também não tenho medo de desencarnar, não, gente. O meu maior medo, e aí eu pelo de medo, é ficar impotente, de não conseguir fazer as tarefas da minha casa. E não é por um capricho, não. É porque é o mínimo que uma pessoa pode fazer, é passar um pano na casa dela, lavar uma louça. O mínimo. Para quem pintava a casa, mexia em obra. Mas pelo menos cuidar, organizar, limpar uma casa. Poder sair, ir para um restaurante ou para um centro espírita, ter a autonomia, não ficar totalmente dependente de um braço amigo, ou até pior do que isso, uma cadeira de roda, uma muleta. Então eu tenho muito medo de ficar dependente. Mas de morrer, não. Eu não sei se eu estou totalmente preparada. Pode ser que eu chegue do outro lado lá e falei, que país é esse? Mas eu creio que eu estou me preparando bem. Medo, pelo menos, eu não tenho. E se vocês forem ver, o medo que essas pessoas, né, os guerreiros aí nas batalhas eles têm, não é o de morrer. É justamente o medo de ficar numa cadeira de roda, perder uma perna, um braço, perder a visão. Nós temos medo de ficar dependentes. E é justamente por achar que a gente é autossuficiente que muitas vezes a gente, né, Deus vai lá e dá uma puxadinha na nossa perna e fala, mas vocês dependem uns dos outros. Então acorde enquanto é tempo. Tá? Todo mundo é importante. Todo mundo tem sua importância. E a gente tem que perceber a importância do próximo como a nossa própria importância. Né? Se dar valor enquanto espírito. Trabalhar essa questão espiritual, para não ser pego de surpresa.